Tarde Saúde, com Dr. Levi Jales. Oferecimento Endopure Academy. Estude sem limites. Quarta-feira a gente prioriza a saúde aqui. A nossa entrevista de hoje se abre para um tema difícil, mas necessário: o suicídio. Quando falamos sobre ele, nós não estamos falando aqui, estamos diante de estatística, mas de vidas, de histórias, de dores que pedem escuta. O silêncio, muitas vezes, pessoal, é o disfarce da angústia. Mudança de comportamento, isolamento, frases aparentemente soltas podem ser pedidos de socorro. Reconhecer esses sinais e se aproximar com cuidado pode salvar alguém. Não é preciso ter todas as respostas. Às vezes, ouvir já é um gesto de resgate. E há também o depois, o pós-suicídio, aquele impacto profundo que deixa marcas em famílias, em amigos. A dor é drástica, é confusa e muitas vezes acompanhada de culpa. Esse luto pede acolhimento e não julgamento. Nosso bate-papo de hoje é exatamente um chamado à consciência, que possamos estar atentos, que possamos oferecer ombro, presença, que possamos entender que pedir e oferecer ajuda são atos de humanidade. Porque mesmo no escuro, sempre existe a possibilidade de luz. Estamos aqui hoje com o Dr. Levi, que trouxe um convidado especial, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Miguel. Boa tarde a todos. Então, nesse mês de setembro, essa campanha, né, de prevenção do suicídio e promoção à saúde mental. E convidamos o colega, que é psiquiatra, Hugo Sale, para falar e abordar o tema tão importante para toda a sociedade. Doutor Hugo, antes de qualquer coisa apresentá-lo, o Hugo Sale é vice-presidente da Associação Norte-Grandense de Psiquiatria, diretor médico do Instituto Sale, que é o Hospital de Saúde Mental aqui, e está aqui hoje com a gente para conversar sobre esse tema que a gente fala. O mês de setembro é importante porque ele evidencia, ele chama para a discussão, né, doutor? Boa tarde, gente. E olha, é um tema realmente que às vezes não é fácil de falar, por mais que a gente esteja falando de um jeito muito mais tranquilo nos últimos tempos, né, porque é uma coisa boa que a pandemia, se é de que veio alguma coisa boa da pandemia, é que a gente tem conseguido falar melhor das questões de saúde mental e o suicídio não tem como fugir. Acontecia sempre, agora com as campanhas como o Setembro Amarelo, a gente fala de um jeito mais claro, objetivo, educado, no sentido de como falar. E aí não adianta a gente tampar o sol com a peneira, né? Porque continua acontecendo, né? E por mais que seja um tema difícil, se a gente fala, a gente sabe reconhecer e sabe tratar. E aí a gente vai conseguir salvar muito mais vidas, assim como o resto do mundo, a maioria do mundo tem conseguido. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem perdido essa batalha para as pessoas que estão tirando a própria vida, né? E Natal, infelizmente, Miguel e Dr. Levi, é a capital do Nordeste campeã em quadros depressivos. Até 13% ou quase 14% da população natalense tem um quadro de depressão, e a depressão é a doença mais associada, né, ao risco de suicídio. Então é muita gente, né, doente, que precisa de um bom tratamento. E por mais que o tema seja difícil, a gente tem que falar com esperança. Por isso que eu estou sorrindo agora, porque a gente tem conseguido avançar muito no tratamento desses quadros, tanto da depressão, quanto do risco de suicídio, quanto de outras doenças da mente, de um jeito muito melhor. Nós temos a pessoa com ideação suicida, muitas vezes na família. O comportamento já mostra para isso. Muitas vezes a família entende, sabe o risco que corre, mas às vezes ela não sabe o que fazer, como acolher, qual o próximo passo, onde pedir socorro. O que a gente deve fazer quando observar esse comportamento dentro da família, doutor? Olha, como você perfeitamente, né, de um jeito muito claro, falou no início da sua fala, né, na apresentação desse tema, ouvir. Se não sabe o que se fale, só ouça. Ouvir com empatia, sem julgamento, porque muitas vezes a pessoa está com um sofrimento tão grande que pensa que, né, cometer esse ato tão extremo é uma solução. Sendo que toda pessoa que está passando por essa fase, ela tem um pensamento dúbio, né, de, eu acho que é uma solução, mas ao mesmo tempo eu não quero fazer isso, causar isso a minha família. Se esse sofrimento não se resolve, então pode sim chegar no ponto de tentar e conseguir. E aí, se eu sou acolhido no meu sofrimento, né, eu tenho alguém que me ouve, então a chance, por mais que não concorde, que não ache que é frescura, não importa. A gente guarda para si o que é que a gente acha e a gente empresta o nosso ouvidinho, que é de graça, certo? Para ouvir a dor daquela pessoa.
E aí, lembre, gente, sempre está relacionado à depressão ou alguma outra doença psiquiátrica. E aí hoje, se é doença, do jeito que a gente vai para o Dr. Levi, quando está com a dor crônica, a gente vai no cardiologista, quando está com problema no coração, a gente vai no psiquiatra, no psicólogo, quando está passando por uma depressão ou outra coisa. Porque se eu trato, a chance de se pensar ou tentar o suicídio cai drasticamente, principalmente com os tratamentos que a gente tem hoje. Maravilha. Doutor, ninguém nasce com depressão, ansiedade, a gente não nasce com transtorno, adquire no dia a dia, do convívio, na sociedade, no ambiente que você está. E eu estou recebendo aqui uma pergunta de uma pessoa que diz, doutor, minha família tem muitas pessoas com depressão. Qual é o motivo da depressão, doutor? Olha, tem vários motivos. E aí, se existe uma grande quantidade de pessoas na família com esse quadro depressivo, então pode ser que exista, sim, uma questão genética aí. Então, a depressão, ao mesmo tempo, é uma doença muito democrática. Todo ser humano pode ter um quadro depressivo ao longo da vida, um quadro de ansiedade, certo? Mas aí, se existe uma tendência genética, uma história familiar, como é o caso dessa pessoa, então pode me falar que existe uma chance maior de eu desenvolver, não quer dizer que vai desenvolver. Então, isso me ajuda a tomar mais cuidado, certo? E a depressão é a doença do estresse crônico. Estresse relacionado a situações de família, situações de trabalho, situações da escola, nos adolescentes. Se eu tenho uma história de trauma, de abandono, de abusos ao longo da minha vida, se eu tenho alguma dependência de álcool ou outras drogas, certo? Se eu passei por uma situação mais difícil recentemente, como separação, diagnóstico de uma doença grave. Então, são fatores que vão predispor ou que vão piorar essa situação. Chegando lá, independente da história familiar ou não, lembre, gente, tem tratamento. E com o tratamento, a chance de você chegar nesse ponto tão extremo cai praticamente a zero. Porque a gente tem avançado nos tratamentos, né, doutor Levi? Do ponto de vista medicamentoso, psicoterápico, com alguns tratamentos como a estimulação magnética transcraniana, que realmente tanto tratam quanto previne que essa crise volte, e aí a chance de acontecer isso cai muito. É bom que as pessoas tenham perdido o medo de ir para o psiquiatra, viu? Antigamente o pessoal ia para mim nas últimas, né? Mas hoje o tabu está caindo, é uma coisa muito boa. Hugo, mas a gente pega também casos onde a pessoa diz assim, olha, eu tenho tudo na vida, mas eu sinto a depressão. É muito comum chegar ao consultório, bastante, pessoas com depressão sentindo dor, porque existe um ciclo vicioso entre a dor e a depressão. Então, a gente, na clínica de dor, pega muito paciente com depressão. E muitos falam assim, eu tenho tudo, mas eu sinto depressão. Qual a causa da depressão? Tem essas questões genéticas, tem questões do estilo de vida. Então, se eu tenho um estilo de vida sedentário, se eu não descanso bem, não faço atividade física, não durmo bem, se eu tenho alguma doença, ter alguma doença crônica é um fator de risco enorme para a depressão. A dor, quem é que vai ficar bem da cabeça, gente, sentindo dor o tempo todo, né? E aí a dor piora a depressão piora a dor e fica nessa bola de neve, né? Hoje a gente entende, por exemplo, que roncar, as pessoas que roncar não quer dizer que seja uma doença, mas é um indício de ter uma doença, por exemplo, como a síndrome da apneia e hipopneia do sono, que a gente tem descoberto recentemente que é um fator de risco para a depressão. Autismo, TDAH, própria esquizofrenia, transtorno bipolar. Então, tem diversos quadros que vão favorecer. Mas, independente do motivo, se chegou na depressão, a gente trata a depressão, melhorando a depressão, então melhora muito a dor, melhora a doença cardiovascular, melhora, por exemplo, a apneia do sono, melhora a diabetes. Então, tratar qualquer especialidade, qualquer pessoa da saúde, ou todo mundo que está ouvindo aí em casa, né? Às vezes a gente tem uma descoberta de uma doença crônica que mexe muito com a nossa cabeça, e aí mesmo assim, mas eu tenho tudo na vida, certo? Mas aquilo mexeu tanto com você que levou a uma depressão. Então a gente tenta não julgar, lembra que eu falei, né? Preste o ouvido sem julgamento, com empatia, é isso que a gente exerce no nosso consultório. Então a gente
mesmo sem concordar, entender por que chegou lá, chegou, bora tratar, certo? E aí, se existe uma outra condição associada, a gente trata essa condição também. Alguns outros tabus, doutor, a gente fala sobre a questão da rede de apoio. As pessoas que estão ao lado, ao mesmo tempo que elas podem ser a ponte e a mão para levantar, elas podem ser também, às vezes, aquela pessoa que ignora quando alguém está pedindo socorro, ou que trata aquilo como uma frescura, porque o depressivo não consegue entender a força que neutraliza, a força que ela não sabe explicar. Não é questão de ter, como o doutor Levi disse, as coisas, é a questão de não conseguir reagir à vida. Essa rede de apoio, ela precisa observar esses perfis e, antes de conversar com a pessoa, busca um profissional ou já começa a acolher dentro de casa? Olha, gente, por mais que você não concorde, ache que é frescura, olhe assim, diga, você tem tudo, para que isso? Reaja. É uma coisa que eu ouço muito dos familiares, olha, não tem para que você estar desse jeito, porque você tem tudo, e aí você tem que reagir, você tem que fazer sua parte. E quem está com a depressão, não está com a depressão porque quer. Né? Ela tenta o tempo todo melhorar, mas aí muitas vezes não consegue. Então, volta para aquela questão da gente ouvir com empatia, sem julgar. Você não precisa concordar, certo? E aí, se você só ouve, empresta seu ouvido para essa pessoa desabafar, você já está fazendo um bem enorme. Mas sempre vale a pena, se existe um risco, uma suspeita de uma depressão, levar para um profissional, porque se existe uma avaliação profissional, é muito mais rápida a recuperação se a gente começa um tratamento. E tratamento não é só tomar remédio, tá? Hoje a gente tem remédios que não trazem efeitos colaterais graves como antigamente, que as pessoas tinham medo, né? Até hoje carrega, vai ficar dopado, dependente, não fica, certo? Hoje a gente tem um tratamento de eficácia rápida que vai fazer você melhorar da depressão no mesmo dia, que é o tratamento com cetamina. Então a gente tem avançado bastante e aí, no final das contas, a gente reforça, né, foca na esperança de que uma pessoa que passe por essa fase vai melhorar se tem um bom acompanhamento. Pergunta mais? Pois não, doutor. Não, agradecer essa participação aqui, doutor Hugo, doutor Levi, mais uma vez, né, de uma forma cirúrgica, traz alguém para a gente discutir esse tema. Pedir isso foi incômodo e outras vezes poder explorar mais aqui, porque é um tema que interessa e eu acho que ele é muito mais abrangente, né? A gente está aqui evidenciando a questão do mês de setembro, a importância que tem, e conversar mais de forma aberta. E o senhor acabou de dizer, quebrar tabus. Antigamente tinha medo de falar sobre isso, é o contrário. É a forma de acolher, o jeito de ouvir, a forma de falar, a presença que está ali que pode salvar as pessoas. Salva mesmo. Salva, né? Aí eu gostaria de fazer uma complementação, porque esse tema, ele foi bem colocado aqui, porque Miguel Weber é psicólogo. Então, juntando um psiquiatra com um psicólogo aqui, esse tema foi muito bem abordado. Mas eu queria fazer uma complementação em relação aos motivos da depressão também, né? A gente sabe que existe um desequilíbrio nos neurotransmissores, que são aquelas substâncias que ficam entre os nervos. Então, a serotonina, noradrenalina, dopamina, quando estão reduzidos, o paciente tem uma tendência a ficar deprimido e a sentir mais estímulos de dor. E também os circuitos neurais, né? Os circuitos neurais hoje estão bem colocados na etiologia dessa depressão. É só uma complementação, Perfeito, mas doutor. eu parabenizo a... Mas a gente está aí, é um tema que a gente pode fazer, como de forma natural a gente pode incentivar a serotonina, neuroadrenalina, enfim. Doutor Hugo, obrigado mais uma vez. agradeço. Coração, obrigado pela sua vinda. E a importância, pessoal, todas as vezes que a gente fala sobre isso, a importância da atualização. A importância de uma Endopure Academy, por exemplo, que é a primeira plataforma de curso por assinatura do Brasil, que é voltada exatamente para a atualização dos profissionais da saúde. São cursos novos todos os meses para você estudar sem limites. Você vai assinar agora e você começa uma revolução do seu conhecimento. Você acessa endopureacademy.com, tá? Vem atualizar. Doutor Hugo, obrigado. Doutor Levi, quarta-feira eu conto com você aqui novamente. Estamos aqui, Miguel, se Deus quiser. Obrigado, boa tarde. Intervalo comercial rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta, tá?